Vamos lá, então, minha gente, nosso quarto, né, encontro desse clube online. Muito feliz, no instante ele pegou, né, gostoso, a gente está conversando, nem parece. E começamos, então, o mês de outubro, que é o nosso último trimestre, com o tema coragem, com essa leitura de A Trança, que foi, para muitas de vocês, né, um livro que arrebatou aí, acho que todo mundo chegou a dizer que foi o melhor livro do ano. Nem esperava, na verdade, que ele fosse ter tanto impacto assim para vocês. É aquela coisa, né, da curadoria. Imaginei que outros livros fossem ter esse lugar, mas esse eu não imaginei que fosse impactar tanto positivamente a leitura. Mas fiquei feliz em saber. A Trans ele chegou para mim ano passado, em novembro do ano passado. Foi até quando eu fui em São Paulo, Mila, que eu fui para o show do Caetano, e aí eu fui na Megafauna e vi esse livro, né? Li a história, fiquei encantada, trouxe, e quando eu li, eu falei, cara, esse livro tem que estar no BIA ano que vem. E coincidentemente, quando eu li sobre a história da Sara, que tem câncer, foi justamente no período que Marie estava iniciando o tratamento de câncer dela. E aí eu falei assim, eu vou deixar esse livro para o ano que vem e vou colocar ele para outubro, né? Por conta do Outubro Rosa, tinha imaginado que seria mais ou menos o período, porque eu tenho certeza que a gente vai estar comemorando a cura dela. E foi justamente o que aconteceu, né? Ela finalizou o tratamento agora finalzinho de setembro, início de outubro, né? E parece que casou, assim, foi bem legal a forma como o livro chegou para, de fato, trazer boas novas para a gente. Então, a gente está falando de uma literatura, né? Oi, Vívia, oi, Alessandra. Oi, boa noite, meninas. É um batom, como ela tá chique hoje, olha. É, é necessário, né? Depois do dia cansativo que foi hoje, eu precisava tomar um banho com água bem morninha, como eu fiz. Por isso que eu cheguei atrasada. Tomar um banho de água morninha, passar um perfume hidratante, pôr o meu vestido preferido e o meu batom vermelho, claro, né? Maravilhosa. Para encontrar vocês. Muito bem. Eu estava aqui já contando a história do livro, né? Então, a gente tem uma escritora, né? Escritora francesa, né? Ela tem 48 anos. Ela, além de escrever, né? Ela, além de ser escritora, ela é cineasta, ela é roteirista e também é atriz. Vocês provavelmente podem ver alguns filmes por aí em que ela está encenando. Ela teve esse primeiro romance dela, né? A Trança, o primeiro romance dela, que foi publicado em 2021, né? E esse livro, assim, foi um sucesso na França, né? Vendeu mais de 1,4 milhão de exemplares, e foi traduzido para mais de 40 idiomas, né, depois da sua publicação. Esse livro, inclusive, ele foi adaptado para o cinema, ele foi lançado ano passado, 2023, mas não chegou ainda aqui no Brasil. Já dá para ver na Amazon internacional, né, a Amazon.com. O título, acho que é The Braid, alguma coisa assim, acho que é The Braid. Então, já está, né, já foi roteirizado, né, já é um filme, imagino que deve chegar no Brasil, né, esse ano ou no próximo, mas depois desse livro, ela lançou um outro chamado As Vistoriosas, né, em 2022, que também fala de alguma maneira de solidariedade feminina, né? E aí, lendo entrevista dela, vocês vão ver ela muito falando sobre essa questão, sobre o quanto ela gosta de escrever para o feminino. E ela tem uma fala maravilhosa que eu gosto, que ela diz assim, que foi, na verdade, o que inspirou ela, né, a tirar, digamos assim, um ano sabático para escrever A Trança. E ela diz, né, acho que é muito difícil ser mulher atualmente, carregando sim o peso do mundo nas costas. Então, ela, a partir dessa ideia, né, do quanto é pesado, né, ser um ser social, né, mulher no mundo, né, não é só no nosso país,
ela traça essa trajetória com essas três personagens, né, e que, de alguma maneira, trazem, né, na sua história justamente esse ponto, né, do quanto é difícil, do quanto é pesado ser mulher em qualquer lugar do mundo. E aí eu até comentei com as meninas no encontro presencial que, se vocês gostaram de A Trança, ela está escrevendo, já não sei se está terminando, em que pé está, ela está escrevendo um livro em que ela conta a história de Lalita, a filha de Smita, né? Não é a continuação do livro, né? Não tem ideia de ser uma história continuada, de ser parte 2, mas ela vai dar ali uma atenção especial à história da Lalita, né? E da força, na verdade, que essa menina tem, né? Ali no livro, tão nova, já cheia de decisões para a vida, né? E ela trata justamente, né, a história dela, provavelmente, enquanto uma mulher adulta, que a gente não sabe o que é que vai vir, né? E aí, falando do livro, né, a gente tem a história, né, de três mulheres, né, que, apesar de viverem em lugares completamente distintos uma da outra, né, elas estão unidas por questões que são únicas, que é justamente esse desafio que a gente tem pela busca da liberdade e dignidade, né, liberdade enquanto pessoa, mulheres, né, seres sociais, e dignidade também, né, ou seja, ser digna de fato, viver numa sociedade em que a gente seja respeitada enquanto pessoa, né, independente do gênero. Então, a gente tem a história da Smita. Oi, Dan, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa. Então, a gente Desculpa o tem a história atraso. da Smita, né, que é uma Dalit, né, na Índia, que é um país que parece não, que odeia as mulheres, assim, né, se você for mulher já é bem difícil, ainda mais uma mulher Dalit, né, ou seja, é como se você, na verdade, não existisse, né, não fosse vista, né, nem como pessoa, nem como ser humano, né, não basta só ser mulher, né, ser mulher e ser uma Dalit. Então, ela luta para que a sua filha ela escape desse destino, que é uma imposição da casta pela qual ela faz parte, né? De ser ali uma invisível, né? Nesse país. A gente tem a história da Júlia, né? Na Itália, que ela descobre que o negócio familiar, né? De fabricação de perucas está à beira da falência. Então, ela é muito jovem e sendo a única filha que, de fato, manteve uma relação afetiva e profissional, né, com esse negócio da família, se vê no lugar de tentar salvar, né, esse negócio em nome, né, da memória de seu pai e de né, toda a sua família. E em terceira história, que é a Sarah, que é essa advogada bem-sucedida no Canadá, né, que vê a sua carreira desmoronar quando ela descobre, né, que ela é diagnosticada com câncer de mama. Então, a história dessas três mulheres, elas são interligadas simbolicamente por essa trança, né? Por isso o nome, né? Ou seja, cada história é como se fosse um pedaço de cabelo, né? Um chumaço de cabelo e que vai ali se enrolando, né? Se interligando nessa trança que é o fio condutor, né? E essa trança ela é uma metáfora maravilhosa para várias coisas que esse livro vai nos trazer, né? Desde uma metáfora para relação à resiliência no sentido de resistir mesmo, não é nem de ser forte, é de resistir, com uma transformação também, porque todas elas passam por significativas transformações em sua vida, mas também essa interdependência das lutas, né, em relação a todas as três e que vai permear todas essas três. Eu destaquei algumas questões que eu queria colocar, mas queria ouvir vocês antes, impressões gerais, questões gerais, que aí depois eu vou falando um pouquinho de cada ponto desse, né, os principais contextos que eu fui aqui levantando, mas queria primeiro ouvi-las, né, em relação à leitura, percepções, gostos, desgostos, enfim,
queria trazer aqui, ouvir primeiro vocês. Está aberto o microfone, hein? Está mutada. Eu Boa senti noite. assim, Desculpa o atraso. Renatinha, eu senti assim, independente de ser na Índia, naquela pobreza, ou no Canadá, na riqueza, sendo uma advogada, ou a italiana lá, bem estruturada, assim, pelo menos um pai, né, que ela trabalhava muito e tal, mas tinha um pai para um sofrimento, independente de onde essas mulheres estavam inseridas. Sim. Para mim é um sofrimento, aquela advogada ela se cobrando tanto, sabe, escondendo a gravidez, escondendo o filho, escondendo, aquilo lá me doeu. A indiana nem se fala, aquilo lá para mim foi assim, cada palavra que eu lia, eu ia sufocando com aquilo. E a menina também tão jovem e ter que pegar uma carga tão pesada e assim, lutando contra tudo e todos. Então, achei assim, independente da posição que você está, você se cobra muito como mulher, você se empenha, quer mudar. Achei muito bom, muito bom. Perfeito. Quem mais? Quem mais quer falar? Eu vou pegar a fala. Olha, esse livro, na verdade, ele despertou em mim sentimentos variados. Eu chorei muito com a Smith. A história dela é difícil mesmo. É muito difícil, é muito difícil. Alguém no grupo disse assim, hoje ou foi ontem, não lembro, que sentiu o cheiro. Foi a Ana. Conseguia sentir o cheiro. Eu chorei muito com a história dela, porque é muito terrível você nascer e ser destinada a uma única coisa, né? Você apanhar excrementos com suas próprias mãos. E você não pode sair disso, você precisa permanecer nisso. Uhum. E, para mim, das três que tiveram atos de coragem, das três, a Smita foi a mulher que mais foi foda, que mais foi corajosa, porque foi um rompimento gigantesco, né? Romper e correr o risco, tem aquela parte em que ela na conversa com o marido, mas fulano de tal tentou fugir, você lembra o que aconteceu com ela? Fizeram isso e isso com ela, não faz isso, vai acontecer o mesmo com você, com a nossa filha, pensa nela, daquela menina tão pequenininha, tão esmirrada, que questiona o professor e apanha por isso, mas mesmo assim apanha com cabeça erguida. Então, para mim, assim, foi muito tocante, me atravessou profundamente. Ao mesmo tempo que eu me emocionei, enfim, me emocionei, me sensibilizei muito com a Smita, eu senti raiva da menina canadense, porque ela se aliou para pertencer ao opressor, para pertencer àquele mundo. Ela vendeu a alma dela. A partir do momento que ela esconde a gestação dos filhos, que ela volta poucos dias depois de parida para trabalhar, porque não pode perder isso, não pode perder aquilo. Isso é o que o opressor faz, ela se rendeu a eles. Né? Aí eu senti uma raiva dela, que dá, sabe, dá vontade de dar umas sacudidas assim, acorda, criatura, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo da tua vida, né? E a gente se percebe nesses lugares, né? Mais ou menos confortável, que era a situação da Júlia, ela era uma jovem ainda, mas estava numa situação um pouco confortável, mesmo com toda a história da morte do pai, aquela coisa de descobrir que o ateliê está quase falido. Mas para ela foi um pouco mais leve, se é que pode mensurar peso para isso, peso para sofrimento, para dor, enfim.
Mas é um livro maravilhoso e que no final faz a gente chorar, né? Faz a gente se emocionar e perceber que tudo está entrelaçado. Então a gente fica assim pensando, cara, a vida da gente é assim, né? Esse universo gigantesco é assim. Tá todo mundo entrelaçado. Todo mundo se atravessa aqui e acolá com sentimentos, com energia, com sensações. É muito massa. Gostei muito desse livro. Gostei mais do que do livro do mês passado. Isso aí. Tendência é a gente ir acumulando gostos. É bom é isso. Quem mais? Eu tenho discordâncias em alguns pontos que você trouxe, mas eu prefiro ouvir todo mundo, depois eu vou falar. Quero ouvir um por um. Eu gostei muito do livro, eu tive sensações assim bem diferentes e não sei explicar, mas tinha horas que eu lia e eu me pegava na primeira pessoa, como se fosse eu contando a história. Não sei se é porque eu me via. Aí lá adiante eu percebia que era a terceira pessoa falando, né? Então, assim, eu ficava meio confusa de se era uma identificação minha ou se realmente a história estava sendo feita daquela forma, né? Isso me chamou a atenção depois de um tempo, assim, de eu me pegar umas 2 vezes nesse sentimento. Outra coisa foi porque, assim, eu sou, às vezes, um pouco agoniada, apressada. Eu queria ler tudo de uma história, para eu saber logo o fim, depois tudo da outra, depois da outra. Teve um monte de Eu disse, não é possível, eu quero ver logo tudo dessa mulher, o que é que vai acontecer, o que é que está se passando. Hoje teve capítulo que eu pulei, fui logo para o outro para saber. Pois é, Eu fiz isso também. eu olhava, será que veio outro dessa daqui? E não importava qual era a história, né? Eu queria saber daquela mulher o que estava acontecendo de uma maneira linear, vamos dizer. Mas me policiei e, assim, foi ótimo eu não ter feito essa iniciativa, porque eu acho que o final é tudo do livro, né? Mostra a nossa vida, é assim. É por isso que eu gosto de manter boas relações, né? Porque eu acho que está tudo junto. Não tem como. Em algum momento você pode ficar separado, mas daqui a pouco tem uma pessoa que tem uma referência dali. Então, assim, a vida é isso. Foi muito lindo, né? Talvez por eu ter tido essa pressa de ler de cada uma, foi muito lindo ver o final do livro, né? Como que as vidas se entrelaçam. Esses foram os dois aspectos, assim, bem fortes em mim, embora, claro, tiveram sentimentos, né, permeados em todas as histórias, e nisso daí, mas achei, assim, muito bacana o livro, muito, e fiquei curiosa de saber muito da autora, porque procurei ali, não tem muito sobre ela, fui para a internet para saber de onde era, olhei a cidade, né, ela é da França, e aí fiquei assim curiosa, né, de ver e fiquei muito feliz dela ser cineasta, né, que eu acho que ela consegue, talvez, né, por essa técnica dela, trazer a história dessa forma. Mas adorei. Ela é atriz, estava falando há pouco. E esse livro já foi adaptado, ela só não chegou no Brasil ainda, espero que chegue logo. Ah, tá. Espero que chegue logo. Camilinha, você tinha levantado a mão. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Assim, eu já sou o contrário, sabe? Eu gosto dessa ideia de fazer várias mudanças dos capítulos, assim. Tem o livro mesmo da Carla Madeira, que ela conta uma história, daqui a pouco ela conta outro e tal, então eu acho bem legal, assim, porque cria uma dinâmica, né? Na minha opinião, acaba criando uma dinâmica. O que me chamou muita atenção no livro foi acho que alguém já falou isso, a importância da conexão que a gente tem, né, com as pessoas, com o mundo. A gente, é uma coisa assim que eu achei muito interessante, porque são lugares completamente diferentes no mundo, né, uma pessoa lá na Índia, outra na Europa, outra no Canadá, e um negócio assim, na Itália e no Canadá,
Gente, eu achei assim uma coisa tão legal essa conexão entre as pessoas, né? Como a gente não tem essa noção e como a gente impacta isso, né? Tá Na vendo? vida do outro. As mínimas atitudes, eu pensei muito nisso, assim, que ao caso do livro é uma conexão pelas tranças, pelo cabelo, tal, mas a gente em nossas vidas, né? O que a gente faz, né? Como pessoas, como seres humanos, como mulheres, como os personagens que somos, como isso impacta a vida do outro e como isso impacta a nossa vida. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, nas atitudes que a gente toma, nos posicionamentos que a gente faz, né, na forma como a gente é no mundo, na forma como a gente enxerga, como a gente... Isso é muito... Tem outras teorias, né, diversas aí que falam, né, dessa conexão. Então, para mim, a mensagem principal do livro, né, são histórias muito complexas, cada uma numa história, são bem doídas mesmo, como vocês falaram, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que a trança? Eu fui lendo, eu fui, por que a trança? Por que a trança? E quando chegou lá no final, eu falei, gente, que lindo isso, que negócio legal, né? Porque aqui mesmo, por exemplo, a gente está aqui, a gente está conectado pela internet, mas como foi que isso aconteceu, né? A gente, cada uma estava interessada numa coisa e tal, e entrou no clube online, e aí a gente agora está aqui conectado. E como isso acontece, né? De uma forma geral nas nossas vidas. É isso. Diga, Ana. Ó, lembra que eu perguntei a vocês há um tempo atrás, assim, qual é o seu maior... É que vocês tinham o maior desejo que não se comprava com dinheiro? E o que eu tinha só era coragem para ir para a Índia. Porque eu achava que era dinheiro. No dia que eu tive dinheiro, eu não tive coragem. Agora eu não tenho nem dinheiro nem coragem. Eu juntou as duas coisas. Vocês estão vendo aqui atrás? É um avatar, ela é uma indiana, que eu sigo ela, Massaraj da Sarra Mataji. Eu gosto muito dos indianos, porque eu também, na adolescência, eu estudei com indianos, mas indianos católicos. Aí faz uma grande diferença. Sobre o cabelo, eu dizia para meu marido, fazia, olha, quando eu morrer, você pode doar tudo, menos o cabelo. Tudo, 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 não quero nada. Você pode doar de coisas no meu corpo, não em nada. Porque é uma coisa interessante, né? O cabelo tem uma força muito grande. Se você vê biblicamente, e depois se descobre que pelo DNA do cabelo a gente consegue identificar. E outra coisa, não sei se vocês já viram o final da vida de Napoleão, ele tinha um hábito de tirar mechas e dar de presente para as pessoas. Vocês já viram isso? Na ilha que ele termina, e foi isso que comprovou mais tarde que ele tinha sido envenenado. Então, o cabelo tem uma força muito grande. Eu sou supersticiosa, gente, eu não sei até que ponto usaria o cabelo do outro, mas também quando a gente não tem cabelo nenhum, pode ser que a gente use, né? Outra coisa, aquela bagunça da Índia, eu me lembrei do ferryboat. Porque o povo lá de casa, o povo daqui de casa fica dizendo que se você for para a Índia, eu não vou. João fica dizendo que ele vai me deixar quarentena quando eu voltar. Eu fiz e cá o ferryboat, não é a cara dessa formação que o pessoal fala. As nossas peregrinações não são iguais. A gente fica achando que nós somos terceiro mundo diferente. Não sei de onde é que a gente tirou essa ideia que a gente é diferente da Índia. Não sei. O livro tinha muito cheiro de hospital, cheiro de os excrementos, de tudo mais. É um negócio assim fenomenal isso aí. Sobre a questão de conservar boas relações e conexões que vocês disseram, eu vou ter para a educação agora, né? Só tem mulher. Há 10 anos atrás, eu vi o pessoal brigando. Hoje eu digo, ô moça, não brigue comigo, não. Nós vamos terminar no mesmo asilo. Vamos, os professores vão todos no mesmo asilo. Acho que a velhice da gente vai ser aonde? Cada um na sua casa. Não vai, não. Mas como as pessoas mais novas não percebem isso, né? Acham que nunca vão envelhecer. Quando a gente fala algumas coisas para elas, elas fazem, isso não existe. Vou mandar para vocês um esquemazinho de lugar de fala. Eu já tentei falar para algumas pessoas, outras eu desisti de falar. E uma coisa que me chamou a atenção, que é preocupante, não sei se vocês já tiveram experiência com vocês, mas quando a italiana vai ter muita relação com o indiano, quando vocês já experimentaram um casamento de interrelações e religiões diferentes nas famílias? É muito difícil, não é assim,
A gente não caminha igualzinho, não. É muito difícil. É muito isso assim. Eu não sei em que teoria o pessoal tirou que isso é uma coisa normal em casa, não é, não. Nós temos grandes problemas para quem mora com pessoas de religiões diferentes. Mesmo que meus pais eram de religiões diferentes, eu moro com uma pessoa há 32 anos, que ele tem uma ex-mulher que é uma religião bem diferente da dele, que é um caos. Meu filho namorou 9 anos com uma pessoa de uma religião também bem diferente. Tanto é que uma amiga minha que pergunta, rapidamente você diz a pessoa e a religião que ela é. Eu fiz, olha, calma que o negócio não é fácil, não. A gente tem que... Mas eu acredito em amor, viu, gente? Eu acredito piamente em amor. Vocês já perceberam que tem gente que não ama na vida? Cada vez eu descubro mais isso. Tem pessoas que entraram nessa vida e vão sair nessa vida sem nunca ter amado. Já viram isso? Acho que Gente, olha, eu achava que todo mundo amava. Eu até tinha certeza, eu tinha convicção de que esse era um sentimento igual a respirar. Todo mundo respira, todo mundo ama. Não, descobri que não. As pessoas, tem gente que entra e sai nessa vida sem nunca amar. Era só isso. é só isso, muita coisa. Só bastante coisa. Quem mais? Renatinha, quer falar alguma coisa? Não, mulher, estou muito agitada ainda, devo pegando a energia de vocês. Estou muito agitada na rua. Tô bem? Preciso ouvir vocês para entrar no livro. Pronto, então Ela é advogada. Respira um pouquinho, Sara. Eu queria levar... Boa noite. Oi, Alessandra. Demorei um pouquinho, né, para entrar. Estava com saudade de vocês. Estava ouvindo, mas estava trocando de roupa. Só ouvindo a Vívia falando, a prima aí. Eu estava quase igual a ela aí. Eu precisei tomar um banho quente para me lavar a cabeça, para poder entrar no clima aqui da leitura do grupo. Posso falar um pouquinho? Pode, por favor. Então, eu vou falar aqui as impressões que eu tive, vou ser breve. O livro foi muito comovente, né? A história de 3 mulheres fortes, corajosas, que lutaram, né, pela sua liberdade. E eu me vi nelas, nas 3, um pouquinho de cada um. Eu me senti, várias vezes, eu tive a sensação que eu tinha passado por aquela situação, né? Então, a pior de todas, né? Mais triste, que é indigna para o ser humano, é a da Índia, né? Eu tenho um amigo indiano que eu converso com ele, a gente fez um pacto. Ele me ensina inglês e eu estou ensinando português para ele. Eu converso com ele já tem uns 4 anos. E quer dizer, conversava, que aí ele começou a me fazer umas perguntas sobre esse negócio mesmo, eles levam muito isso a sério, de você limpar banheiro e tal. E ele começou a me perguntar se eu fazia isso, eu disse que fazia, ele disse que não acreditava. Eu falei, faço sim. Aí um dia eu fiz uma videochamada. Depois disso, ele nunca mais falou comigo. Então, eles levam ainda essas questões muito a sério mesmo. E existe um machismo muito grande. Exatamente. E aí... Foi muito engraçado. Eu sei que ele não falou mais comigo, ele desapareceu. Também não sei o que aconteceu, se morreu, se casou, mas eu troquei um pouco de experiência assim com ele. Ele falava muitas questões, que o homem lá era para trabalhar, estudar, eles tinham que casar com determinado, depois que eles já estavam, né, num patamar ali mais elevado, pelo menos dele, que era de uma casta lá, que era uma casta que não era tão rica, mas era, né, boa, era uma casta boa ainda. E aí um dia ele me mostrou, ele filmou lá e eu vi as mulheres muito mal arrumadas, maltratadas, cuidando da comida, assim, eles tudo bem vestidos, arrumados. Então, isso acontece muito ainda, né? É uma pena, infelizmente, acontece. E eu me vi sendo essa mulher forte de abandonar o marido. Na hora que eu vi, né, essa mulher guerreira fazer isso aí, abandonar tudo para dar uma vida melhor para a filha. Porque eu também fiz isso, eu abandonei meu marido para tentar dar uma vida melhor para mim e para minha filha também, né, por várias situações. E me vi também diante de Júlia, que na época também que eu me separei, eu fiquei quebrada por conta dele, que as contas das conjuntas,
E foi uma reviravolta na minha vida, ter que começar do zero de novo. Foi muito difícil, uma filha pequena, e a gente sofre preconceitos da sociedade por conta de separações. É muito difícil, né? Eu ouvi, até minha mãe falou assim: eu não quero que você se separe porque você vai ser puta. Porque a gente mora numa sociedade, numa cidade tão pequena, né? Em uma sociedade tão, digamos assim, cheia de preconceitos. E eu me vi muito em várias dessas mulheres aqui, em várias cenas, né? De Júlia ter um relacionamento com um cara, né? Porque era negro, porque era refugiado, porque não tinha uma condição igual a ela, né? Nessa batalha. Me vi meu pai doente, Júlia também ali com ele, que recentemente também eu pedi meu pai nessa situação, e eu que fiquei o tempo todo ali no hospital com ele, porque por conta que minha mãe já é mais idosa, não podia ficar, os irmãos, todo mundo trabalha, era mais difícil. Então, assim, me vi em vários momentos vivendo aquela situação. Mas foi em Sara que eu chorei, que eu até coloquei, eu digo, minha vida era assim, e ainda é muitas coisas, né? De acordar, dormir tarde, dormir todo dia 1 hora da manhã e acordar 5 horas da manhã, porque eu tive uma época que eu tive que ter 3 empregos para poder não perder minha casa, não perder as coisas que eu já tinha conquistado, né? Então, com a filha doente, sem apoio de marido, é muito difícil. Eu chorei muito na história de Sara, né? E lembrei assim de uma colega minha também que eu perdi pelo câncer de mama, que ela não casou, ela não teve filhos, e no dia que ela descobriu que ela estava com metástase, na porta da escola, ela pediu licença, né, da escola, dizendo que ia estudar, e ela pegou e me abraçou e falou assim: Eli, tu estudou comigo, pelo menos tu casou, tu teve filho, tu sabe o que é isso, tu viveu, e eu que já estou morrendo, sou solteira, não vivi quase nada, só vivi para estudar. Tenho uma casa e eu não sei para quem eu vou deixar, porque eu não tenho ninguém para deixar essa casa. E foi assim, ela sofreu muito, muito mesmo. Foi muito cruel o câncer com ela. E é uma jovem da minha idade, né? E assim, ela chorou muito me abraçando nessa época, e ela falando dessas questões que ela não viveu, que ela estava como que ela não se perdoava por ela não ter vivido essas outras coisas, não ter se permitido, porque ela só pensou, porque como ela veio da zona rural, uma menina muito humilde, ela só pensava em estudar e crescer na vida. Ela queria ser alguém na vida, e ela chegou a ser alguém na vida. Ela fez até doutorado, foi professora de faculdade, mas ela não se envolveu com homens assim, não procurou ter muitos relacionamentos, não se apegar, não teve filhos, e aí no final da vida ela acabou que se arrependeu, né? E foi muito triste ouvir aquilo dela, né? Aí eu vi também, lembrei dessas histórias de Sara, mas o que mais me chamou a atenção foi em elas não desistir em nenhum momento, né, a querer transformar essa realidade, que precisa de força, coragem, de apoio, e nem sempre, na maioria das vezes, a gente não tem esse apoio, nem da família. E muitas coisas também a gente nem conta para nossa família, que a gente chega até a ter vergonha de falar, né? Muitas coisas que a gente passa, a relação entre marido e mulher, né? Então é complicado. E assim, graças a Deus, aí quem me salvou, as amigas e uns anjos que Deus colocou na minha vida, que também que chegaram assim, que Deus enviou, e nos momentos mais difíceis, tiveram essas pessoas que, por não ter nem parentesco nenhum, mas perceberam muito a minha situação e me ajudaram, e graças a Deus eu superei, estou aqui contando história, né? Estou bem, estou feliz, divorciada, já há um bom tempo, e estou muito mais feliz. Consegui recuperar a casa, construir outra casa, comprei um carro, que eu havia perdido tudo na época, porque ele era muito endividado, ele tomava empréstimo com ciganos, com agiotas, e assim, eu vivia sob ameaça o tempo todo, porque os ciganos vinham na minha porta: você trabalha, você tem que pagar, você é mulher dele, não sei o quê, você vai passar essa casa. Então, assim, eram muitas questões difíceis, né? E de você chegar e contar para alguém, até dizer assim: eu estou passando por isso, né? É um pouco assim vergonhoso, mas me emociona. Mas assim,
o quanto que nós mulheres passamos, né, por tantas coisas, e a gente tem que ter resiliência, tem que se reinventar, se reestruturar, ser forte, e Deus dá essa coragem. Tanto é que Ele deu a nós o ventre para poder termos filho, porque acho que os homens não têm a coragem nem força para botar uma criança no mundo, né? Porque a dor é grande, né? E ser mãe é algo divino, mas ao mesmo tempo também é desafiador e é difícil. E criar filho sozinha. Eu também criei minha filha, o quê? Desde os 4 anos de idade. Né? Hoje ela já tem 26 anos. Então, foi difícil, mas vencemos, graças a Deus. Hoje ela é uma mulher de bem e eu também continuo firme e forte na luta. Era isso. Perfeito. Você falou de uma palavra interessante ali, que é resiliência, né? E Uhum. os tópicos que eu queria tocar em relação a esse livro era sobre essa questão, porque eu acho que ele traz a resiliência de uma maneira que talvez seja bem diferente do que a gente conhece na prática, né? Quando a gente fala, você tem que ser resiliente, né? Porque resiliência, muitas vezes, é você tentar ter uma ausência de medo ou tentar não ter medo das dificuldades, mas aqui acho que a resiliência ela é uma busca de solução o tempo inteiro. Essas mulheres elas estão o tempo inteiro buscando uma solução para as questões que atravessam a vida delas, né? Mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas possíveis, como, por exemplo, uma filha destinada a catar, né, merda dos outros como a mãe, né, a uma doença como câncer, né, ou a falência do negócio de uma família, tudo isso parece muito adverso, mas existe sempre uma busca de solução. E eu acho que esse é o tema central da narrativa, né, porque todas, de alguma maneira, elas enfrentam desafios que muitas vezes parecem difíceis ou impossíveis de superar, né? Como é que supera um destino de uma sociedade que coloca você numa casta que passa de geração para geração, da bisavó, da avó, da mãe, né? E que isso vai para a filha também, né? Que situação talvez mais impossível de superar, mais difícil, impossível, não mais difícil de superar, que é uma doença como é o câncer, embora a gente saiba hoje em dia das inúmeras possibilidades reais de cura, mas o quanto é difícil superar. Então, eu acho que a superação das adversidades, né, e a busca de solução o tempo inteiro é o que move essas mulheres. E aí tem um trecho que eu separei sobre isso, é na página 14, eu estou sem o meu livro que eu emprestei, mas eu tenho aqui um passeio que é a página 14, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Página 14. É o seu Dharma, Isso. seu dever, seu lugar no mundo. Isso, é o seu dharma, seu dever, seu lugar no mundo. Um ofício transmitido de mãe para filha há muitas gerações. Scavenger, termo que em inglês significa recolhedor. Uma palavra pudica para designar uma realidade que não o é. Não há palavra que descreva o que Smita faz. Ela cata a merda dos outros com as mãos nuas, o dia inteiro. Tinha 6 anos de idade, a idade de Lalita hoje, quando sua mãe a levou pela primeira vez. Observe e depois faça igual. Smith ainda lembra do cheiro que a assaltou, tão violento quanto um enxame de marimbondos, um cheiro insuportável, desumano. Ela vomitara à beira da estrada. Você vai se acostumar, tinha dito sua mãe. Ela tinha mentido, a gente nunca se acostuma. Smith aprendeu a prender a respiração, a viver em apneia. Você tem que respirar, disse o médico da aldeia, veja só como tosse. Você tem que comer. O apetite faz tempo que Smita perdeu. Já nem lembra o que é sentir fome. Come pouco, apenas o necessário. Um punhado de arroz diluído em água que ela impõe diariamente ao seu corpo renitente. Isso, assim, para mim, assim, quando fala em realidades possíveis de superar, é isso aí, né? Como é que você supera que todos os dias da sua vida você vai sair de casa para
catar excrementos de outras pessoas e muitas vezes não receber nada, né? Como ela diz, né? Receber nada, como se essas pessoas fossem obrigadas, de fato, a realizar esse trabalho pela simples fato de ter nascido, né, uma Dalit, né? Então, essa é uma das questões. Eu acho que o outro ponto que esse livro traz é essa necessidade e a busca de uma liberdade, né? E aí eu fico pensando, o que é que significa ser uma mulher livre hoje? O que é que significa ser uma mulher livre hoje? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Para responder essas perguntas. Quando vocês se sentem livres, né? Em que momento, né, nós, mulheres, a gente tem esse sentimento de dizer que é livre? Livre de quê? Né? Porque pode ser livre do outro, né? De um companheiro, de um passado, né? De uma história, mas a gente não é livre de nada, a gente parece que não tem o direito de ser livre. Não sei se vocês já pararam um dia para pensar nisso. A gente está o tempo inteiro, né, numa gincana eterna, né, contra uma liberdade que parece que o tempo inteiro ela é falsa, né? Se a gente for pegar nos pormenores de onde socialmente as pessoas nos colocam nesse sentido, né? Diga, Rê. Eu acho até difícil dizer assim, quando é que a gente se sente livre. Eu acho que a gente tem algumas ideias de como é, mas eu acho a realidade, assim, da gente dizer eu me sinto livre assim, eu acho que até quando eu me sinto livre em algumas ocasiões, eu me sinto culpada. Parece que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Cara, será que não está errado isso não, velho? Eu estou com uma liberdade aqui que eu estou até estranhando, estou achando que tem um negócio errado que vai vir aí. Porque até quando a gente se permite alguma coisa, você já faz, né, pelo menos, eu já sinto uma culpa e já fico me justificando. Dizendo assim, não, mas eu estou fazendo isso por conta disso. Cara, isso é ridículo. E aí, é uma bola de neve, que aí eu fico, não, mas eu mereço. Não, mas a liberdade é... Gente, isso não sei se é só comigo, mas eu acho que a gente, mesmo quando se sente livre, se sente culpado. Exatamente. Danusa? Você falando dessa questão da liberdade, em que momento, né, a gente se sente livre, eu pensei muito na questão da felicidade. Eu acho que a gente tem momentos felizes. É igual à liberdade. A gente tem momentos que se sente em liberdade. Mas mesmo nesses momentos, como Renata trouxe, você ainda se questiona com algumas coisas, né? Ou você tem que lutar por esse momento de liberdade. Você enfrentar alguém, você enfrentar alguma situação em seu benefício daquele momento ser de liberdade para você. Então, eu acho essa ideia de que a gente luta, de que a gente faz isso ou aquilo para conquistar uma liberdade. Eu vou estudar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, porque, sabe, eu vou ter uma liberdade sendo assim, ou tendo isso. E isso é muito ilusório. Totalmente. Né? Totalmente. Né? Que a gente estuda, a gente se prepara, a gente se capacita, e aí para chegar em outro ambiente onde a gente não vai ser livre, né, de boicote, livre por se achar, por ser colocada como incapaz por ser mulher, né, por ser colocada como uma pessoa que não vai dar conta do recado por ser mulher. Então, assim, essa pergunta, a primeira vez que eu li o livro, era o tempo todo eu me perguntava sobre isso, né? Quando a gente tem o direito de ser livre, né? Porque eu fico pensando numa perspectiva masculina, por mais que existam questões sociais que, obviamente, limitam, né? E, digamos assim, eu vou usar o termo do livro passado, nos domesticam, né? Para determinadas situações, né? O homem ele tem a liberdade, por exemplo, de ser pai e não ser pai, de ser marido e não ser marido, de ser incompetente, mas ter um bom cargo e ganhar bem, né? De ser irresponsável ou de ser
infiel, mas ser socialmente aceitado, assim, é uma liberdade do qual a gente nunca teve esse direito, né? Por mais que a nossa cabeça, a nossa forma de nos comportar e de ver o mundo, ela seja diferente do restante, mas a gente nunca vai ser livre disso, né? Então, é doloroso, né, em alguns aspectos. Vívia? E aí tem um trecho aqui na página 17 que me, assim, arrebatou muito. Que ela diz assim: uma mulher não é igual ao marido. A autora foi muito perspicaz aqui nessa escrita. Ela pertence a ele. É sua propriedade, sua escrava. Deve dobrar-se à sua vontade. Seu pai, se pudesse, não, se tivesse que escolher, seguramente preferiria salvar a sua vaca em vez da esposa. Então eu fico assim pensando, você falando de liberdade, Thay. Cada cantinho desse planeta, cada cultura, cada povo, cada etnia tem uma forma de enxergar o mundo de uma forma, tem uma maneira específica de se organizar enquanto sociedade, né? Nós aqui no Brasil, a gente até que nem passa tanto perrengue, mesmo sendo um país extremamente violento para com nós mulheres. Temos enfrentado muitos desafios. Ser mulher não é uma coisa fácil. Para algumas pessoas isso é muito mais difícil. E aí eu concordo com Danusa quando ela diz assim que existem momentos. Liberdade por completo, eu penso que seja uma grande utopia. A gente não vai alcançar isso, né? Talvez as gerações futuras, talvez. Mas nós, não. A gente goza de momentos específicos, não é? E é importante também pensar no o que é liberdade para cada uma de nós, né? Porque às vezes o que é ser livre para mim não é a mesma coisa que ser livre para você, para Camila, enfim. Cada uma com seus conceitos, com suas compreensões, com suas experiências e a maneira de enxergar o mundo, né? Existem algumas coisas, algumas situações, algumas atitudes que a gente pode até enxergar, algumas pessoas até podem enxergar como um afrontamento, e à medida que eu afronto, eu também me sinto livre por estar fazendo aquilo, como dizer um não. Para mim isso é extremamente libertador. Muito libertador, né? Hoje eu estava no Pilates de manhã e uma amiga, vamos subir a serra lá de Monte Santo, viu, Elisandra? Vamos subir a serra. Aí eu disse, não. Mulher, bora para você me fazer companhia. Eu digo, mulher, eu não quero ir. Eu não vou. Foi uma coisa tão bobinha, mas para mim foi tão libertador, porque eu sempre fui a amiga que sempre vai. Nem que seja, não quer ir, mas vai para fazer companhia. E eu disse, não, eu não vou, né? Romper com algumas coisas. Há 10 anos atrás eu ter cortado o meu cabelo. Meu cabelo era enorme, como o de Alessandra, como de algumas aqui. E eu decidi raspar o meu cabelo. E mantenho esse cabelo curtíssimo desde então. Que foi uma grande afronta para a sociedade local que eu vivo, um lugar muito pequeno, que não tem 40 mil habitantes. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, o meu filho, que na época estava com 16 anos, disse assim, agora danou, são 3 homens dentro de casa, eu, meu pai e a senhora. Então, romper com essa característica que me definia como mulher, ter o cabelo comprido, né? A partir do momento que eu não tenho mais o cabelo comprido, eu não sou mais, não me identificam mais como mulher, né? Então, para mim foi extremamente libertador ter cortado esse cabelo. Eu me senti a pessoa mais livre do mundo, que eu já estava odiando aquele cabelo comprido nesse lugar que é tão quente, que vivia preso porque eu não suportava o calor. Então, para mim foi extremamente libertador. E como a coisa acontece, que eu levanto de manhã no determinado dia e disse, não, hoje eu vou cortar meu cabelo. Disse para mim mesma, que eu não disse para ninguém, só levantei, fiz o que eu tinha que fazer de manhã, saí e fui para o salão. Passa a máquina. Você tá louca? Vou cortar o cabelo. Passa a máquina. Mas você tá doida? Eu não vou cortar que você vai arrepender. Se eu me arrepender, o cabelo cresce. Passa a máquina.
Então, isso para mim foi extremamente libertador. Mas, assim, são momentos específicos, né? A gente ainda vive numa sociedade que né, nos aperta, nos sufoca, nos violenta, nos oprime. Sim. Estou tão cansada disso. Pois é, é uma luta todos os dias, né? Tem outra questão também que eu queria levantar, que eu acho que esse livro ele traz também, até na página 35, lá no finalzinho, tem um trecho que fala assim, da Sara, né? Quando se olhava no espelho, Sara viu uma mulher de 40 anos para quem tudo tinha dado certo. Tinha 3 filhos lindos, uma casa bem cuidada em um bairro elegante, uma carreira invejada por muitos. Era a imagem dessas mulheres que se vê nas revistas, sorridente e realizada. Sua ferida não se via, era invisível, quase detectável por trás da maquiagem perfeita e dos terninhos de grife. Mas estava ali. Com milhares de mulheres país afora, Sarah Cohen era partida em duas. Era uma bomba prestes a explodir. Quem já não se viu, né, nesse lugar de Sarah, né, todos os dias? A história da Sarah, apesar da história da Smith ela ser forte, né, desumana, mas a história de Sarah foi a que me tocou mais, assim, né? Tem uma parte do livro, assim, que eu acho que já é quando ela fala sobre discriminação, que ela traz o conceito de discriminação, né? Aquilo ali, assim, foi o retrato do que eu passei no meu último trabalho de agência, assim, eu me vi quando aquilo ali, primeira vez que eu li, me engasgou, assim, porque é uma realidade. Quando ela fala assim na página, não lembro qual é a página aqui, eu estou sem o livro, mas já lá para o final, página 137, enfim, eu estou sem ela aqui. Mas ela vai dizer assim: foram várias semanas de encontros para as quais não foi chamada, de reuniões para as quais não foi convidada, de casos que não lhe repassaram, de clientes que não lhe apresentaram. Para ela, afinal, ter certeza, está sendo descartada. Essa violência tem um nome que lhe custa pronunciar: discriminação. Um termo que ela já ouviu 1000 vezes ao longo dos processos, mas nunca lhe disse realmente respeito. Ao menos ela acha. Embora conheça a sua definição, qualquer distinção que se faça entre as pessoas em razão de sua origem, sexo, estado civil, gravidez, aparência física, sobrenome, condição de saúde, deficiência, características genéticas, costumes, orientação ou identidade sexual, idade, opiniões políticas, atividades sindicais, pertencimento ou não pertencimento, real ou presumido, a determinada etnia, nação, raça ou religião. O termo é, por vezes, associado ao de estigma, tal como é definido pelo sociólogo Ervan Goffman, atributo que torna o indivíduo diferente da categoria na qual se pretende incluí-lo. O indivíduo portador de um atributo é, portanto, estigmatizado, em oposição aos demais que Goffman chama de normais. Sarah agora sabe, ela é estigmatizada. Compreende que nessa sociedade que enaltece a juventude e a vitalidade, não há lugar para os fracos e doentes. Ela, que pertencia ao mundo dos poderosos, está agora resvalando, passando para outro lado. O que fazer contra isso? Contra a doença, ela sabe como lutar. Tem armas, tratamentos, médicos do seu lado. Mas contra a exclusão, que remédio? Ela vem sendo lentamente empurrada para a saída, mandada para o escanteio. O que pode fazer para reverter esse movimento? Isso aqui, assim, é de uma realidade, assim, a primeira vez que eu li isso daqui, eu me vi, assim, o quanto eu vivi situações exatamente iguais, né, de você, de fato, ser, isso mesmo, ser descartada, né, pelo simples fato de te estigmatizarem como uma pessoa não normal, né, por ser mulher, por ser preta, por ser nordestina, por ser gorda, né, e aí
você vai entendendo que os lugares que você não pode ocupar, né, são lugares que as pessoas imaginam, te estigmatizam como incapazes, né, e você é descartada. Então, essa ideia de autoimagem, que muitas vezes nós mulheres, a gente não molda só pelo que a gente acha da gente, né, mas o quanto o mundo externo ele influencia demais nesses nossos comportamentos, né? E eu acho que, como mulheres, isso tem um impacto muito maior, né? Porque a mulher, ela tem que ser perfeita, né? Como a Sara. Tem que cuidar dos filhos, tem que ter uma casa boa, tem que ter um cargo, né? Ter um trabalho legal, né? Tem que estar bonita, perfumada, bem arrumada, e o quanto isso, né, mexe de fato a nossa autoimagem, né? Sara, por exemplo, ela queria sustentar o que ela pudesse dessa autoimagem da supermulher, né? E aí, Vivi, eu vou trazer o que você trouxe no começo, quando você disse que teve raiva da Sara. Eu entendo tanto a Sara, né, dessa busca dela de vender um personagem para os outros, embora por dentro, né, você tenha duas mulheres ali divididas, porque é muito difícil, e aí eu vou falar no lugar de mulher preta, é muito difícil que as pessoas enxerguem a minha fragilidade, porque eu não posso ser frágil na frente de ninguém. Eu não tenho esse direito, principalmente no ambiente de trabalho. Né? Mostrar fragilidade no ambiente de trabalho é mostrar a minha incapacidade e de uma pessoa que estudou muito, né, e que teria condições de desenvolver qualquer trabalho que outras pessoas certamente não fariam nem perto do que eu faço. Mas eu nunca pude mostrar a minha fragilidade, porque mostrar fragilidade é justamente dar espaço para confirmar que mulheres pretas não têm capacidade de ocupar lugares que elas podem ocupar. E aí isso que acontece, né, que ela coloca, a gente implode, porque não se sustenta muito tempo isso, né? A gente não sustenta muito tempo esse papel, né? Esse papel de que você, apesar de tudo, né? Apesar de todo mundo estar ali te estigmatizando e te colocando ali como descarte, você não pode ser frágil, a gente não tem o direito de ser frágil, né? Então, a história da Sara me emociona muito, porque é um papel, embora ela tivesse ali motivos suficientes para não ser aquela mulher, ao mesmo tempo ela tinha todos os motivos suficientes para ser aquela mulher, sabe? E isso é triste, assim, infelizmente, mas é muito real. É o que essa personagem traz, né? E, da mesma forma, a gente tem essa autoimagem também em relação aos outros personagens, como, por exemplo, a Smita, que ela quer, de fato, que a Lalita ela possa construir a sua identidade própria. Porque, para a sociedade, a identidade dela já existe. Ela é uma Dalit, uma mulher que vai catar merda o resto da vida. Mas não é essa identidade, né, que ela espera que a filha tenha. Ela quer que ela tenha o direito de escolher. O direito de escolher quem ela quer ser, né? E que isso não seja definido por uma sociedade que coloca as pessoas em caixinhas, como é o caso da Índia, né? Então, essa questão da identidade e autoimagem também é uma coisa que vem forte nesse livro, né? E na história das três personagens. Preciso tomar água. Mas falem aí. Licença. Voltando mais, Vívia, que você falou questão do cabelo. Eu tenho alguns livros que eu estudo, alguma coisa sobre isso. Interessante que o problema do câncer também é que a pessoa perde os pelos pubianos. E isso ainda infantiliza mais o corpo da mulher perante o seu parceiro, tudo mais. É muito difícil. E outro livro que eu tenho aqui, A História da Virilidade, ele fala da importância, né? O que significava a questão do pelo pubiano, que isso já
atrai realmente, é como se fosse uma área erógena que tem isso daí. E tudo isso essa mulher perde. É muito difícil. Diz que quem perde isso, perde. Você vê que a pessoa perde peso, perde tudo, mas não parece que o do cabelo. A gente tem que ver. Eu estou falando para vocês isso, para a gente ter atenção quando a gente fala até para as pessoas sobre isso, alguma coisa, que é muito importante. O outro que eu achei é o seguinte: quando a indiana fala que ela não tem apetite, eu não sei vocês, mas assim, quando eu trabalhei com alguma coisa que tinha um forte odor, de manhã cedo eu não comia, para mim, qualquer coisa gordurosa, porque você sente aquele cheiro, você tem a vontade de botar para fora, e naturalmente você já não come pensando que você vai ter revertério, você não come já pensando que esse mal-estar. E tem determinados cheiros que fica dentro da gente. Alguém já deu aqui socorro para alguém no Instituto Médico Legal? Um formol? Você continua com o cheiro dentro de você, você só quer beber álcool e gargarejar por dentro. Logo no começo, quando eu chegava, eu tomava banho, ia dormir, se estava sentindo o cheiro nas mãos. Foi nessa vez que eu comecei a comprar um bocado de coisa de hidratante. Eu não sou de comprar isso, aqui em casa tudo perde validade. Aí eu descobri que quando eu dormia, que eu fazia assim, era o hálito, meu hálito já estava assim. Você absorve esses cheiros. É um negócio fenomenal o cheiro. Eu tenho muita questão de cheiro. Eu não sou uma pessoa sensível assim, não. Está num lugar e a pessoa fala. Mas, agora faço também. Eu não sou assim, não. Eu sou de fazer as coisas com isso. Eu não tenho esse problema, não. Mas mobiliza muito a gente. Perfeito. Lendo esse livro dá para sentir cheiro. Vocês falaram uma coisa e é isso mesmo, assim, parece que vem tudo. Tem uma outra questão também, que eu acho que entra nessa ideia de desafio para ser mulher. Eu queria ler uma passagem, página 85, o último parágrafo. É a Smita, né? Ela fala assim, o texto fala assim: Nagarajan tenta chamar Smita à razão. Fugir é promessa de terríveis represálias, que também vão respingar em Lalita. A vida de uma criança não vale mais que a dela. Vão estuprar as duas e depois enforcá-las em uma árvore, como fizeram mês passado com aquelas duas moças Dalits de uma aldeia vizinha. Smita já ouviu esse número, que lhe causa arrepios. A cada ano, 2 milhões de mulheres são assassinadas no país. 2 milhões. Vítimas da bárbara dos homens, mortas em meio à indiferença geral. O mundo inteiro está pouco se lixando. O mundo as abandonou. Gente, é 2 milhões, assim, é um país, por ano, um país cheio de mulheres, né, são mortas nesse local. Então, assim, e aí eu acho que a Laetita, ela é muito feliz, porque parece que ela dá para a gente um respiro de resposta sobre essas questões, sobre esse ódio que os homens têm das mulheres, né? E isso é no mundo inteiro, né? O Brasil não está longe de ser um dos países com maiores casos de feminicídio, mas ela dá um conforto quando ela diz que parece que o mundo nos abandonou, mas graças a Deus as mulheres não. Assim, é o único conforto que a gente tem é saber que existe ali uma celebração à feminilidade, sabe? Que a gente sabe que, mesmo com todas as adversidades, né, me parece que é nas mulheres que a gente encontra forças para continuar sendo mulher, sabe? Todos os dias. Então, embora o mundo nos odeie, embora os homens nos odeiem, né, eu sempre costumo dizer isso, né, que os homens odeiam as mulheres, porque se não odiassem, a gente não teria tanta morte de mulher, a gente não precisaria ter, né, uma linha criminal voltado para isso, né, que é o feminicídio, mas o quanto é somente com outras mulheres, né, que a gente consegue levar à frente, né, o desafio de ser mulher, né? Só com mulheres a gente consegue enfrentar o desafio de ser mulher. Tem um
uma outra parte também, que eu acho que fala sobre isso, que é na página 153, também é no 153, deixa eu ver. Não, 153, página 153, que diz assim: Gary Kirsch vai abocanhar o dossiê Beauvoir de uma garrafada só. Vai lhe tirar seu maior cliente. Johnson sabe o que está fazendo. Juntos, já estão esquartejando enquanto ela está no chão. Sarah queria gritar por socorro, como nas brincadeiras de criança. Queria gritar, pega ladrão. Seria como gritar no deserto. Não haveria ninguém para ouvi-lo, ninguém para vir em seu auxílio. Os bandidos são elegantemente vestidos, a coisa não dá na vista. Tem até um ar de respeitabilidade. É uma violência chique, uma violência perfumada, uma violência de terno 3 peças. Essa passagem eu achei incrível. Que é justamente isso, né? Lá a gente tem a violência física, né? Na Índia, a violência física contra mulheres, 2 milhões de mulheres por ano, né? Mas a Sarah não está livre dessa violência, né? Num ambiente corporativo em que a violência, como ela diz, é chique, perfumada e de 3 ternos, né? Isso é sensacional. Quero ouvir vocês. Alice chegou, tá caladinha. Boa noite, meninas. Eu ainda estou pegando no tranco aqui, porque a semana está puxada. Mas esse livro foi um livro, eu acho que foi unanimidade, né? Eu tenho tendência a me ligar mais na história da Indiana, por motivos óbvios, né, gente? E, assim, o exemplo dela, infelizmente, a gente sabe que essa é uma realidade lá, né? Como você mesmo falou, um país que tem um alto índice de... É um país altamente populoso, e isso faz com que tenha também um alto índice de feminicídio. Tanto que, quando a gente visita determinados locais lá, as recomendações para nós mulheres é sempre andem em grupo, tenham cuidado, olhem em volta, né, porque é indiano, porque é bonzinho, sabe? E eu, na vez que eu visitei, aquela coisa do brasileiro que é totalmente ligado, né? Em tudo. Na cidade que eu fui lá, que era a cidade lá do yoga, o Rishikesh, todo mundo falando que lá é super tranquilo, dá para você andar, dá para isso, para aquilo. Mesmo assim, num dia que eu saí cedinho, que eu queria ir numa loja e tal, fui atravessar o Rio Ganges, ó que chique. E aí veio um indiano todo sorridente falar comigo, eu já me liguei, né? Tá tudo deserto, o que ele tá querendo vir falar comigo sorridente? Eu fechei minha cara, bom dia, e me piquei. Acelerei o passo e fui, com a cara fechada. Não sei se ele só vinha ser simpático mas não deu oportunidade, né? E isso, assim, eu lá. Agora, imagine quem vive lá, imagine as Dalits da vida, né? E não só elas, a gente volta e meia tem notícia das coisas que acontecem até com, principalmente não, que eles noticiam, né, quando acontece com turista, porque quando acontece com as indianas ninguém noticia. E eu não sei se vocês conhecem, rapidinho, um parênteses, mas existe um projeto lá, além do feminicídio, existe muita agressão mesmo à mulher de jogarem ácido nas mulheres, né? Os maridos, enfim, eles jogam os ácidos nelas. E tem uma ONG lá que cuida dessas mulheres. E o meu professor que organiza essas viagens para lá, ele tem muita vontade de fazer uma viagem para visitar o local, para alguma coisa de mobilização para esse local. E eu acho que tem até um documentário sobre isso. Mas acaba que a história da Indiana assim, das 3, não estou desmerecendo, é porque são situações completamente diferentes, mas ela, para mim, foi a que
traduziu de maneira mais literal a questão da coragem, né? Eu tenho esse destino, mas eu vou romper com isso para que minha filha tenha um destino diferente. E enfrentou o marido, o medo do marido, né? Enfrentou. Ali foi coragem pura, porque se ela parasse para pensar 2 segundos a mais, ela ia paralisar no medo de ser descoberta, no medo de ser pega e no medo das atrocidades que certamente iriam fazer com ela. E, além disso, coragem da força, né? A força dela de conseguir sustentar a filha em todo o processo de levar, de puxar e perder os poucos bens que elas tinham e mesmo assim continuar e encontrar outra mulher que deu suporte para ela, né, na rodoviária, que foi a que dividiu o lanche com ela e deu um pouco de energia para ela continuar. Como o Thay falou, né, a gente conta com a gente conta com nós, mulheres. Claro, existem algumas exceções masculinas, mas na real a gente conta. E exceções femininas, como o caso da assistente também. de Sara, que é uma escrota, né? Sim. Agora, sobre a história da Sara, eu lia à medida que ia desenrolando a questão da doença dela. E às vezes eu ficava assim, será que ela não está criando? Será que eles não estão poupando ela por saber que ela estava doente? Eu ficava um pouco na dúvida se não era um exagero da mente dela o que ela estava vendo, o que estava acontecendo. Às vezes eu ficava. Não. Mas aí já é a minha mente de querendo amenizar as coisas Poliana. também, né? A mente feminina querendo amenizar. É tão absurdo, mas é. É a mente poliana, né? Sua. Eu já vi outras histórias de pessoas que não quis dizer doença no trabalho pelo mesmo medo, né? Tem histórias nos Estados Unidos de mulheres que não querem nem tirar férias, porque tem medo de quando voltar não ter mais o trabalho. Não, e de esconder gravidez, né? De esconder gravidez também. Agora, já me falaram, não sei se em todos os lugares lá, mas já me falaram que lá eles não podem perguntar se a pessoa está grávida, mesmo que a pessoa esteja quase estourando de gravidez ali. Eles não perguntam e agem como se a pessoa não tivesse grávida, né? Só que não sei se é em todo lugar. E não sei se depois, né? Como é que acontece. Eu queria voltar para a questão do cabelo também, que tem um ponto que é interessante, que eu acho que a Vívia trouxe isso, e a Ana também, né? Que eu acho que foi outra felicidade da Laetita, que ela falar justamente do cabelo. Diga, Rê. Antes de você entrar no negócio do cabelo aí, porque vai mudar a pessoa, eu teve um trecho aqui, uma frase que eu até marquei, Qual a que é página? da Smita também, é a página 82, último parágrafo 82, mas a frase está no 83. Mas eu só queria ver se... Como é que começa a frase? Partir e fugir deste lugar, é a única saída. De manhãzinha ela acorda na Gajarão. Ela dormiu a noite inteira, ao passo que ela não pregou o olho. Inveja o sono tranquilo do marido. É um lago sem nenhum marulho a perturbar sua superfície, ao passo que ela... Travou? Pelo contrário, só a fez reverberar e ecoar terrivelmente. No breu da noite, tudo soou dramático e definitivo. Rezou seguidamente para que cessasse esse turbilhão de pensamentos que não lhe deu sossego. Acontece de passar noites inteiras de olhos abertos. Aí, os homens não são iguais perante o sono, pensa. Os homens não são iguais perante nada. Cara, olha o que a mulher, parece que ela está vivendo isso tudo sozinha, assim, né? Parece que só ela quer resolver a questão da filha. O homem, ele tem um medo só do que a sociedade vai dizer, o que vai sobrar para ele, se ela fugir com a filha, se ela... E olha o tanto de noites e noites que essa mulher perdeu, enquanto o homem está aqui dormindo, pleno, lindo e maravilhoso, preocupado só se ela for. Olha, se você for, vão lhe matar, vão lhe dizer, não está preocupado com o futuro da filha, com o futuro da nada. Para ele é muito bom dormir, é muito fácil dormir, porque para ele está massa. Agora, olha o que essa mulher tem que enfrentar. Eu imagino essas noites de sono dessa criatura, acordada. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? Eu posso morrer, a minha filha pode morrer. Rapaz, é surreal.
Aí é só antes de você mudar para o cabelo. É legal você falar isso, porque tem uma questão sobre isso, que eu acho que faz muito sentido, que ela, inclusive, lá na frente, ela fala quando ela deixou de amar esse homem. Ela deixa de amar esse homem quando esse homem mostra que ele não tem coragem de enfrentar isso pela felicidade da filha dele. Então, assim, justamente assim, eu olho para ele e não existe mais amor porque não existe mais coragem coragem da parte dele, e isso não é suficiente para que eu continue amando essa pessoa. Né? E é interessante porque lá quando ela já está no ônibus, que ele corre atrás, que ele aparece correndo atrás, né? E parece que a gente não sabe se ele está correndo atrás porque quer ir junto com ela, ou se está correndo atrás para impedir que ela vá. Né? Ou seja, é mais uma tentativa de passar o pano para a situação, né? E ela, por outro lado, né, vendo isso, ela provavelmente tem um impulso, né, de também ter a mesma dúvida e, principalmente, de ter uma filha que chama pelo pai, sabendo ela que está fazendo isso pela filha. Então, assim, eu não consigo imaginar o que é que passa na cabeça de uma mulher numa situação disso. Assim, eu não consigo, né? Não só porque eu nunca tive filho, mas também porque é uma situação tão desoladora de você estar fugindo do seu país, evitando a sua morte da sua filha, né? Ver o cara correndo ali atrás, você não sabe se ele está, de fato, correndo porque ele quer ir junto ou porque ele quer impedir que você vá, e sua filha ali no braço, chamando pelo pai, né? Numa situação normal, né, da relação que ela tem com aquela figura paterna. Então, assim, para mim, é um dos momentos mais angustiantes da narrativa, é esse momento, assim, essa situação. Diga, Dan. Só complementando isso que você traz também, né? O que me chamou muita atenção também da história dela é a questão da comida, né? Que o marido fica pegando os ratos para trazer para a noite para dentro de casa. Então, assim, eu trazendo isso que você colocou, eu acho que esse desamor começa no momento que ela vê que ele não tem coragem de mudar a situação real que elas vivem. Porque quem quer só ficar se alimentando, né, de ratos, e ela com aquele tipo de trabalho pegando cocô o dia todo, e bota a filha, né, na escola que tem essa situação com o professor, eu acho assim, a acomodação masculina, né, pela situação do real, e você não reage a isso, sabe? Então, assim, para mim, né, juntando tudo isso, foi justamente essa dúvida dessa hora que ele corre atrás dela, que você colocou aí de forma bem bacana, né? Então, assim, é o que mesmo que ele está fazendo aqui. Se até agora nada do que a gente vivenciou, né? Houve um momento de coragem, de mudança, houve esse propósito para mudar. Eu acho que essa, assim, é uma situação que mostra, né? Esse lado masculino que eu acho que acontece muito, né? Dos casamentos, dos relacionamentos, da gente se virar daqui e dali para manter, em busca de algo que reviva, que dê uma reviravolta naquela situação que não está bacana, né? E nem sempre a gente vê isso. Exatamente, exatamente. Exatamente. Você fez uma boa pontuação aí, que eu tinha me esquecido disso aí, foi bom você ter falado. Eu ia falar sobre o cabelo, né, porque eu acho que a autora ela foi muito feliz em escolher essa ideia, né, para trazer todas essas questões e desafios, porque, né, o cabelo é um elemento importante, talvez, né, assim, para as pessoas, né, mas eu acho que para a mulher é o mais, né, porque é uma associação que foi feita, né, como Vívia trouxe, né, a ser feminino, a feminilidade. Então, o cabelo
é a, é a, a coroa, digamos assim, que nos colocam nesse lugar de mulher, de ser feminina, né? E não é à toa, eu, por exemplo, estou passando por um momento, né, de transição, né? Ainda decidi se vou transicionar meu cabelo, mas tem dia que eu fico assim, a autoestima baixíssima, porque eu me olho e falo assim, gente, eu não dou conta desse cabelo, né? E fico imaginando o quanto outras mulheres também, na mesma situação como eu, não passam. Então, é um elemento importante para a gente se sentir forte mesmo, poderosa, capaz, né? O dia que a gente acorda e o cabelo não é domado, a gente já sai, né, angustiada, chateada, né? Cabelo cair já é um pânico, vou ficar careca. Então, assim, o quanto isso para a gente ele toca. Mas o mais interessante aí, eu acho que a parte feliz da autora é que o cabelo ele vai muito além dessa estética, né? E aí a gente vem para as metáforas muito bonitas que ela traz, né? Porque, por exemplo, para a Smita, o cabelo é quebrar esse ciclo de pobreza e opressão. Ela raspar a cabeça e doar a cabeça ali, em nome da fé, em nome da crença de que o Vinuche, né? Não lembro se não, mas acho que é o Vinuche, né? Vishnu. O Vishnu, isso, que vai, digamos assim, que traz essa crença dela de que tudo vai morar, e que faz com que ela, inclusive, mude a rota do destino dela. Né? Eu lembro que na reunião, no campo presencial, alguns meus falaram assim, meu Deus, eu fiquei irritada, mulher, não sai daí não, vá para o seu destino, mas a crença de que, de fato, as coisas vão melhorar faz com que ela mude de rota, e o cabelo ele se torna uma esperança, né? Da quebra do ciclo dessa pobreza, dessa opressão, dessa servidão, né, que ela e sua filha estavam destinadas enquanto mulheres Dalits, né? Diga, Alice. E o cabelo é a única posse que ela tem, que é É a dela. única. É a única coisa que ela tem que é dela, que ela pode dar e fazer o que ela quiser, vamos dizer assim, né? Exatamente. Né? Já no caso da Júlia, por exemplo, o cabelo, ele ao mesmo tempo que ele é uma tradição e que talvez seja o único elo de afeto, é o elo de afeto entre ela e o pai, é por causa do cabelo que ela tinha relação que tinha com o pai, de afeto, de proximidade, as lembranças que ela tem com o pai, né, na motinha lá, indo buscar os cabelos nos lugares que as pessoas vendiam, vem dali. Então, assim, o quanto isso tem uma relação com a tradição e afeto, mas, ao mesmo tempo, a sobrevivência de um negócio. Né? O cabelo é a sobrevivência para que aquilo ali continue, que a tradição continue, né? E que ela continue, de alguma maneira, honrando, digamos assim, né, o que a família, né, começou, o que o avô dela começou. Né? E para a Sara, de alguma maneira, essa luta contra essa doença e a autoimagem, né? Foi bem bacana o depoimento de Marie no dia, quando ela falou a mesma questão dela em relação a quando ela foi escolher uma peruca, que ela se viu muito no lugar da Sara, né? Do tipo, diz assim, não, essa é de cabelo natural, né? E o quanto isso, né, coloca, né, essa pessoa nesse lugar onde o cabelo e a escolha dessa peruca para ela se sentir mulher de novo, ela é extremamente importante, né? Extremamente necessária. E aí eu acho que tem uma questão, que aí eu volto para a questão da trança, né? Que tem essa questão do entrelaçamento das vidas, né? Do cuidado, da resistência, da continuidade, né? O quanto Índia, Canadá e Itália, né? Tão distantes um do outro, mas que no ato de coragem de cada uma delas, de superação de adversidades, aquilo ali vai se reconstruindo, né? Vai se intercalando. Então, eu acho que esse cabelo aí, essa metáfora que ela traz, né, ela de fato é esse símbolo de força e transformação, né, entre tudo que acontece no mundo, né, ou que a sociedade quer que a gente aceite, mas a gente vai lá e diz, não, peraí, não é bem assim não. Sofrendo, chorando, caindo, levantando, e a gente vai seguindo, né, na trajetória. Diga, Aninha. Ó,
falar para vocês uma loucura. Meu pai me levava muito para. Eu trabalhei muito em curral. Meu pai era dentista aqui em Salvador, mas a gente sempre trabalhou em fazenda. E meu pai sempre me ensinava a capar boi. Não sei se vocês já viram com burdizo, que a gente não tira um sangue, a gente pega. Vocês já viram como é que faz? Pega o saco escrotal, é como se fosse um alicate, aperta, o animal só faz assim. Oh, coitado! Aí eu sempre fiquei pensando, quando eu trabalhei recentemente, ainda não consegui me desvencilhar do sentimento, não. Com pessoas que são abusadoras sexuais. Eu tinha um sonho de ter um bocado de mulher verdadeiramente. Agora, não essas mulheres, eu vou ser sincera a vocês. Não essas mulheres que pegam cartaz e fica no Campo Grande mostrando abaixo o machismo. Não. Aquela que ninguém percebe, pegava uns homens desses, capava uns. Mas sabe qual é o problema? Você sabe que a justiça é muito feroz com as mulheres, é diferente do que os homens. Tem mais. Vocês sabiam que as mulheres que são presas, elas não recebem visita como os homens? Nem as famílias vão mais. Já os homens chegam ao ponto de casarem dentro do presídio. Mas esse sonho eu tinha. Eu vou dizer que meu pai, na hora, me ensinava a capar dizendo isso. Aprenda. E eu nunca fui assim bruta, não. Eu era assim, mais delicada. Meu pai dizia assim, aprenda, porque no dia que alguém mexer com você, você vai saber o que fazer. Bom, aí já é outra coisa. Vamos aprender. E até hoje eu guardo os meus burdizos. Tem outras formas de capar, mas eu guardo. Segunda, eu tenho o cabelo bastante branco. Aí João fica toda hora pedindo para eu cortar como eu antes. Eu fiz, eu não, João. Você já viu alguma mulher de filme pornô de cabelo curto? Aí ele disse que não é coisa para me comparar. Comparo, só tem mulher de cabelo grande. A terceira de vocês, uma coisa que eu aprendi com o Matagi. Você sabe que, quando é que eu faço isso comigo? As mulheres botam pulseiras para fazer aquela zoada, para você trabalhar seu feminino, para você se lembrar que você é feminina. Eu sinto isso tão forte, né, que eu boto, às vezes, a pulseira obrigatoriamente para ficar mais. Senão a gente fica muito bruta, a gente fica muito, assim, muito masculina. Eu aprendi isso com as indianas. E outra coisa que as indianas falam é o seguinte, que elas não entendem as ocidentais. Aí é aquele negócio, viu, gente? A forma que o oriental pensa é diferente de um ocidental. A gente não vai conseguir pensar como eles, salvo se você viveu. Aí elas falam o seguinte, que elas acham estranho as mulheres no Ocidente se vestirem bem para outros homens. Por quê? Porque em casa fica todo mundo desarrumado e quando a gente sai, a gente se arruma. É inversamente proporcional. Tanto é que minhas colegas sabem disso, que eu digo que eu me arrumo. Eu tenho roupa arrumada para ficar em casa mesmo. Tenho sim. Fico arrumada, cara. Esse negócio de ficar maltrapilha em casa, não fico não, viu? Não fico mesmo. Fico arrumada. Eu gosto de ficar arrumada quando o João está aqui. Já tenho minhas roupas dentro de casa para ficar arrumada. Ah, Zé Maria, eu fico a treva. Tu vê a roupa que eu estou aqui hoje. Não, eu estou sem João aqui também. Eu digo, eu botei uma roupa de Creuza e fico aqui, minha filha, de pano até a furadinha. Adoro. É porque tem uma coisa diferente na furadinha, né? Ai, gente, ela é mais molinha. É a fresca que dá no furinho. Gente. Mas eu concordo, Ana, com esse negócio de a gente, dessa parte feminina, da gente lembrar que a gente é feminino, porque é o seguinte, por exemplo, as colegas do PRF que não têm a condição da gente ir para o trabalho com esse tanto de coisa, a gente usa bota, é tudo muito masculinizado. Então, quando eu saio, eu faço questão, por exemplo, eu encontro das meninas, eu quero botar um salto, eu quero botar, ao invés de salto, eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu não uso salto no meu horário do trabalho, deixa eu usar salto, para eu me voltar a sentir pelo menos um gostinho de ser da feminilidade, porque embrutece, velho. Se você fica só, eu só uso farda, bota, calça grossa, não pode usar brinco grande, não pode usar pulseira, até o unha vermelho o povo implica, tem que estar com o cabelo amarrado. Se na hora de folga eu não puder botar um pouco de feminilidade, minha filha, daqui a pouco eu já sou bruta, normal. Tá coçando o saco. Pois é, daqui a pouco eu tô coçando mesmo. É isso mesmo. O que mais vocês querem comentar? Eu queria que vocês pensassem, não precisa responder, não. Pode pensar depois, no final de semana, qualquer dia desse aí, né? E aí um dia vocês podem responder para vocês, escreverem ou mandar um áudio no grupo, como vocês quiserem.
Mas eu queria que vocês pensassem, tentassem responder 3 perguntas, né? E me dissessem se a resposta para elas, me dissessem não, mas se dissessem para vocês, se nessas situações tinha alguma mulher, né, com vocês, né? A primeira pergunta é: quem foi essencial para que você enfrentasse um momento difícil na vida de vocês? Quando você se sentiu mais forte, apesar das circunstâncias, quem estava com você? Ou quem te ajudou a te sentir mais forte? E a terceira coisa, qual foi o desafio que você superou recentemente ou no passado, né? E quem estava com você? Quem foi a pessoa que estava próxima a você, que te encorajou ou de alguma maneira te ajudou a enfrentar, né? Eu tenho feito muito esse exercício de localizar, né, essas pessoas, não como uma tentativa de, né, de buscar verdadeiros papéis, mas uma tentativa de entender, de fato, quais são essas tranças que eu tenho construído, sabe? Na minha vida. Quem são essas pontas onde, né, onde eu tenho entrelaçado essas mechas e tenho construído essas tranças. Então, assim, são perguntas que eu venho me fazendo, que eu acho que vem da maturidade, né? A Ana trouxe uma coisa boa aí no começo da fala dela, mas que é importante também a gente olhar para o lado de uma forma diferente, né? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa que está tão distante de você e que você, por algum motivo, se sente deixada de lado ou menos preterida, e quando você para pensar, você fala, cara, essa pessoa nunca teve numa mecha da minha trança, né? Por que eu estou dando tanta importância para isso? E às vezes outras pessoas que a gente não faz ideia tá ali compondo uma trança perfeita e você às vezes não se dá conta. Então, queria convidar vocês aí, ao longo aí desse processo, como parte da leitura, que a gente se perguntasse, né, quem foi essencial em momentos difíceis da vida, quando a gente se sentiu mais forte, né, apesar das circunstâncias, quem estava ali encorajando, né, e um desafio que vocês superaram recentemente no passado, quando você olhou para o lado, quem estava lá. Em todas as perguntas que eu faço aqui, todas elas eu tive mulheres do meu lado, todas, sem exceção. Então, queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, né? E o mais importante, que aí eu quero responder de outra forma, uma última pergunta. O que significa para vocês fazer parte da trança de experiências e histórias de outras mulheres? É outra pergunta que essa eu vou responder, mas deixa a Alice falar que eu vou responder essa parte depois. Ô, Alice, antes de você falar, coloque essas perguntas no Coloco no grupo. ou no grupo ou aqui mesmo, para que a gente pegue. Eu achei bem interessante. No grupo. Bota no grupo, No grupo, né? Pronto, melhor. melhor. Tá bom. Ô, Thay, é porque eu quero dar um testemunho, aí eu prefiro que se você quiser responder primeiro. Não, tá? pode falar. Tá. Testemunho recente. Assim, em relação ao grupo, em relação ao tema, em relação à transformação que vem acontecendo, né? E assim, eu acho que talvez eu tenha me identificado também com a Samita, né? Por conta dessa atitude dela de sair de uma situação que ela não se conformava para ir em busca de algo melhor. Hoje foi meu último dia no trabalho, que eu já vinha mais de ano querendo sair. E assim, sem ter coragem de tomar atitude. E eu fui, ao longo desse ano, construindo essa coragem, eu sei que eu devo ter uma trança não de 3 peças, mas de
milhões de peças, porque eu sei que vocês do grupo fazem parte dessa trança. Foi importante e essencial para mim isso. Não só vocês, mas eu tenho outras duas amigas com as quais eu sempre estava falando muito sobre essa questão do trabalho, que estavam comigo, né? Mas não só isso, eu hoje saio desse trabalho, assim, foi o que eu falei para os meus colegas, eu saí feliz porque eu não saí brigada com ninguém, não saí com situação ruim com ninguém, e saí principalmente porque lá tem mulheres que puderam assumir as minhas funções. O principal para mim, de eu estar saindo leve, foi isso. Eu consegui passar para elas as minhas funções ao longo desses últimos meses aí, porque antes eu já tentei sair desse trabalho antes. E meu chefe me convenceu a ficar porque não tinha quem assumisse o que eu fosse fazer. E graças a Deus, engraçado, porque saio eu e da minha função são 3 mulheres desenvolvendo essa função, cada uma com um pedaço do que eu estava fazendo. E assim, tinha que ser esse ano, tinha que ser depois de conhecer e conviver com vocês. Eu acho que se fosse em outro momento, se eu não tivesse no grupo, se eu não tivesse, porque querendo ou não, todos os meses o trabalho sobre coragem que a gente foi fazendo, foi construindo, me ajudando a construir essa coragem para eu sair. E agora vou pegar meu trem para levar meu cabelo lá para depositar para Vishnu e seguir meu caminho. Tenho certeza que isso reverbera em todo mundo. Em todo mundo. Assim. Alice, primeiro que como é que alguém ia sair com raiva de tudo? Se tu sair, alguém estava errado, era esse alguém, porque não tem como ficar com raiva de você, criar intriga com você. Essa pessoa já tem um problema grave. Então é impossível. Mas eu digo porque as pessoas que saíram desse grupo saíram brigadas. Mas você é impossível, amor. Quem briga com você é doido. Se a pessoa está de calundu, aí a culpa é minha. Parabéns, amiga. Parabéns pela coragem que você teve, que a gente já vinha conversando disso. E você é só sucesso. Agora você não vai pegar o trem, você vai pegar o jato, minha filha, com sucesso. Pra cima. Exatamente, exatamente. É isso aí. Se eu falar em coragem, é porque eu vou deixar essa parte para a última encontro. Eu acho que se falar em coragem, eu acho que esse ano eu me superei, assim, em todos os sentidos. Né? Mas isso se tem uma coisa que isso tenha, isso como isso reverbera, assim, às vezes a gente não se dá conta o quanto isso reverbera, né, na forma como a gente vai construindo e reconstruindo esses laços. Aí eu queria responder a pergunta que eu fiz, né, o que significa para vocês fazer parte de uma trança de experiências e histórias. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, justamente Peraí que eu tenho que colocar aqui como guia. Cadê, Tayane? Onde é que eu vejo esse? Cadê o arquivo? Deixa eu ver se ele vai abrir no Chrome. Depois me diga se o áudio ele está indo para vocês aí, tá? Já botou o áudio? Vou botar agora. Vamos lá. Então, a gente se reuniu aqui
para contar nossas histórias, muito baseado nessa história linda de A Trança. Né? E mais do que contar nossas histórias, eu acho que a gente veio aqui também para compartilhar nossas lutas, né? Nossas vitórias, mas também os nossos medos, né? E as nossas forças, porque, afinal de contas, o medo também nos causa isso. Eu acho que cada uma de nós, assim como Smita, como Júlia, como Sara, ela carrega consigo um peso de uma jornada que é única, né? E assim como essas 3 mulheres do livro A Trança, que nunca se encontraram, mas se entrelaçaram, fizeram isso por algo maior, que é a nossa capacidade enquanto mulheres de resistir, de transformar o que nos foi dado, né? E a gente está sempre nessa, de lutar por algo melhor, de dizer, não vou aceitar, não quero isso. Então, essas fitas que vocês colocaram aqui agora, que representam, né, várias mechas, elas estão se juntando aqui. E elas simbolizam mais do que momentos que a gente falou, que a gente trouxe. Elas representam vidas que se cruzam, de todas nós aqui. Elas representam histórias que se tocam, mesmo quando muitas vezes a gente acha que não tem conexão nenhuma, mas vocês viram quanto tem aqui, né? Cada uma carrega uma parte de nós aqui. Sonhos, esperanças, lutas. E no final, cada coisa individual aqui se tornou algo coletivo. Eu quero que essa trança aqui lembre para vocês que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente nunca está sozinho. E assim como Sara, assim como Smita, assim como Júlia, que lutaram por sua dignidade, lutaram por sua liberdade, né? Foram muito resilientes. Eu espero que juntas também a gente consiga enfrentar qualquer adversidade. Hoje eu não quero só celebrar a leitura desse livro, que foi escolhido a dedo, mas não apenas por nossas histórias, né? Mas também porque quando a gente se entrelaça, a gente fortalece. E a trança, ela vira esperança e transformação para cada um de nós. E aí por isso que eu queria que vocês abrissem o que tem aí dentro. Porque essa trança aqui, mesmo que vocês tenham se conhecido agora, mas o individual, ele é coletivo. Eu queria aproveitar o mês de outubro, porque há um ano atrás, não sei se vocês lembram, a gente estava na casa de Alice. Um ano atrás a gente estava na casa de Alice com lenço rosa, pedindo pela cura dessa mulher, né? E um ano depois a gente estava aqui celebrando. Então, queria deixar essa mensagem para vocês, o quanto fazer tranças é importante, né? Entre a gente, que a gente possa se entrelaçar. Era a resposta que eu queria dar àquela pergunta. Que lindo, gente. Isso mostra o quanto que nós somos fortes. Fala aí, Isandra, que eu estou com condição, não. Então, o que eu tiro da trança também hoje, que eu deixo assim como lição, é que nós temos que ser gratas a Deus, né? De apesar da gente enfrentar tantas dificuldades, nós vencemos e, como eu falei que teve anjos na minha vida, a maioria foram mulheres, né? Que por mais que a gente passe dificuldade, a gente nunca está só, a gente tem um Deus, né? Tem uma fé, uma crença, que é muito maior, uma força, mas também a gente tem pessoas, tem amigos que vai dar uma mãozinha, vai dar uma forcinha,
E aí, quando ela fez essa pergunta, a Tayane fez essa pergunta, eu fiquei aqui relembrando, né, das minhas vivências, das minhas tranças, que tiveram mulheres, sempre estavam mulheres que estavam ali do meu lado, que não me deixaram cair, que não me deixaram fraquejar, que choraram junto comigo, que me deram a mão. E foi uma mulher também, que eu digo, brinco com ela, eu digo, você foi minha anja. E por coincidência do destino, ela faz ano no mesmo dia que eu vim descobrir depois, né? Que me ajudou, né, a reverter o quadro da minha situação financeira e a comprar casa que havia construído com o marido. Só o fato dela ter saído, primeiro ter me ligado do banco e falou, Eli, é você que está querendo um empréstimo para... Eu falei, ela, para que você quer esse empréstimo? Como uma mulher entende a outra. Aí falei, é para comprar, pagar parte do marido, que eu estou me separando, me divorciando, e ele está exigindo X, e eu não tenho esse dinheiro todo, eu só tenho uma parte. E eu tentei aí com o gerente, ele disse na minha cara que eu não tinha condição de pagar. Saí do banco chorando. Aí, quando ela me escutou a história, ela fez, se arrume, que eu vou na sua casa lhe pegar. Eu falei, oxe, tu tá doida? Bem assim. Ela, não, pode pôr uma roupa, pegue seus documentos, que eu vou aí na sua casa. Então, ela saiu do banco, veio até a minha casa e me levou lá para conversar com o gerente novamente. E quando eu saí de lá, saí com dinheiro na minha conta, e já fui diretamente por fora, passar o documento da casa em meu nome, e depois voltei para o banco para transferir dinheiro para ele. Então, assim, mulheres abraçam mulheres, né? Então, assim, e essa sororidade feminina é muito gostosa, é muito boa, e a gente precisa fazer mais isso, abraçar mais mulheres. E aqui no livro tem uma frase, lá no finalzinho, na página 204, que fala assim: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro, né? Então, o tempo todo a gente pode estar salvando uma vida, porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? A gente não sabe, às vezes a gente julga, e às vezes a gente coloca máscara, como Sara, que vai para o trabalho sorridente, toda bem vestida, toda maquiada, mas por dentro está ali praticamente morta. Mas poucas são as pessoas que observam, né? E muitas vê outras sorrindo, sorridente demais, e essas pessoas são as que mais estão precisando, né? De uma palavra, de um carinho, desse olhar sensível para com o outro, e principalmente nós, mulheres, nos aproximarmos mais, né, das mulheres, que muitas vezes a gente, não sei, eu não tenho esse ser besta, mas tem algumas mulheres que têm inveja, têm ciúme, né, de outras mulheres, que talvez terem cargos, ou serem mais bonitas, serem mais inteligentes, mas a gente tem que entender que nós somos únicos, cada um é uma joia rara, especial, mas que nós precisamos sim de estar sempre uma entrelaçando na vida da outra para poder dar força e coragem, para não deixar nenhuma cair, dar as mãos, né? Se a força está nos cabelos, a força também está na palavra, a força também está nas nossas mãos. Cada uma de nós temos uma habilidade e nós temos esse poder de salvar outras vidas, seja, né, de alguma forma. Então, assim, isso é muito bom, né? Então, eu acho que Deus não fez a mulher à toa. Eu acho que nós não estamos aqui à toa, nós estamos sim para fazer a diferença nesse mundo, para mudar outras vidas e para mostrar, né, que essa força que vem dentro da gente, ninguém tira, né? E a gente percebe que muitas mesmo caem, né, por questões mesmo emocionais, por questões financeiras, por questões de amar demais, de decepções, né, amorosas, mas que a gente entenda que tudo que acontece na nossa vida é aprendizado, é experiência para a gente se tornar mais forte, né? Caiu, levanta, chora, acorda no outro dia sorridente e saber que a gente pode mudar a nossa história, né? A gente pode sim, e é sempre bom ter alguém que a gente pode falar, pode desabafar, né? Não importa a quantidade, mas que importa que seja a qualidade, que seja de verdade,
E graças a Deus, Deus foi muito bom comigo na minha vida, colocou mulheres fortes e amigas de verdades, que até hoje são minhas amigas. A gente se afasta por um tempo, mas quando a gente se encontra, quando a gente tinha um clube da Luluzinha, parecido com o clube do livro, onde a gente também lia as poesias e falava de vida e bebia, tomava vinho, e foi esse clube da Luluzinha que não me deixou cair, que não me deixou fraquejar, né, diante do divórcio, que eu namorei 10 anos com meu primeiro namorado, então eu namorei muito novinha e foi a minha vida toda com essa pessoa, tentando construir essa casa que hoje eu moro, e de repente, quando eu casei, com um mês eu vi que não era nada aquilo, né, que o casamento era para ter sido desmanchado já há algum tempo, porque já vinha dando sinais desde o namoro, mas assim, por conta de outras pessoas, tanto tempo, vocês já trabalharam, vocês já estão construindo a casa, vai desmanchar isso agora, né? Então, por ouvir, não ouvir muitas vezes o nosso coração, as nossas escolhas, né? A gente às vezes acaba pagando um preço mais alto, e eu paguei um preço bem alto, mas estou aqui, estou firme e forte, estou aqui animando hoje minhas alunas, outras mulheres, e me reinventando a cada dia. Quando estava me sentindo solitária, procurava alguma coisa para fazer, aprendendo a tocar violão, fui fazer um curso de teologia, faço karatê, então fico procurando me reinventar também, ando de bike, procuro hoje fazer as coisas que me deixam felizes, que me agrada, viajar, e é como dizer a Vivian, saber dizer não algumas vezes é também se amar, é também se autocuidar, né? Então, a gente precisa ter esses momentos, sim. Esse momento aqui é maravilhoso. Eu mesmo já fico ansiosa esperando o dia. E os livros, né? Foi um livro que me salvou do meu casamento ruim. Foi um livro que me encorajou também a tomar a decisão de romper com aquela relação que não era boa, e as amigas também desse clube da Luluzinha, que me incentivaram. E no dia que eu me separei, me divorciei, gente, foi engraçado. Eu casei dia 13 de dezembro, e eu me separei também dia 13 de dezembro, que foi que saiu o meu divórcio. E no dia 13 a gente comemorou a despedida de casada. E foi assim, as minhas amigas fizeram um jantar para mim, uma festa, que parecia que eu estava fazendo 15 anos. E me receberam, e me abraçaram, e me beijaram, e a gente riu, e a gente chorou, e assim, foi muito bom. Então, é bom a gente ter essas amigas, esses grupos. Então, quando o Vivian me convidou para participar desse grupo, eu digo, eu quero, né? Vou fazer um esforcinho para ler, o tempo é curto, mas estou conseguindo cumprir as metas. E é bom compartilhar as histórias, as vivências com vocês também, e eu espero em um dia poder encontrar, né, a gente pessoalmente, ter esse encontro, para a gente abraçar, rir, tomar uma cervejinha. Teremos, com fé em Deus, com fé em Deus. Diga, Aninha. Só duas coisas. Quando acontece alguma coisa com a mulher, assim, alguma coisa, eu pergunto assim, gente, vem cá, essa mulher não tinha uma amiga? Ela não tinha amiga? Me fale, me pergunte, eu estou falando sério. Eu digo, alguém para segurar o braço dela, minha filha vai dar merda. Alguém que tenha força, que tenha influência. Eu pergunto logo isso, que para mim é uma referência. E a outra, eu dito uma irmã que é muito filha da puta. Ela fala o seguinte: tranquila, tranquila, toda cagada, mas tranquila, tranquila. Aí tem hora que a gente tem que usar essas. Tranquila, tranquila. É isso aí mesmo, todos os dias. Meninas, estamos chegando ao fim de mais um bate-papo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem comentar? Querem fechar? Eu quero que vocês assistam nosso podcast, que está maravilhoso! Só um adendozinho, só para fechar. Eu vou só reforçar, não sei se eu já disse aqui em alguns dos nossos encontros, assim, eu acredito na força da matilha. É junta que a gente consegue vencer, sabe? Então, que a gente consiga
manter esse sentimento, essa força interior de encontrar na outra o suporte, o abraço, o alento, o afeto, para fortalecer a coragem que já é natural em nós, mulheres, né? Sou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito agradecida mesmo. Bom, que bom, eu também. Sou muito feliz em ter a oportunidade de conhecer mulheres que jamais a vida, em outra situação, talvez não tivesse. Então, é maravilhoso isso. E a gente conseguir ultrapassar as barreiras geográficas ainda é melhor ainda, gente, a oportunidade que a gente tem para isso. A gente se encontra em novembro, no dia 28 de novembro, nosso próximo encontro do online, né? O dia 20 é o presencial, o dia 28 é o online, e a gente vem com o livro da Aurora Venturini, que está dividindo o grupo em 2, e está maravilhoso. Eu tô amando. Que é As Primas, que é uma literatura, um texto forte. Eu até comentei no grupo que a maior coragem desse livro foi quem escreveu, né? Porque usar o texto da forma como ela usa, né? Sem querer deixar bonito, aquilo ali é vida real. Então, a gente vai falar um pouco mais, continuar com essa coragem na relação social, né, na vida social, mas trazendo uma história que é extremamente forte, que traz aí um lado, né, obscuro de pessoas com doenças psiquiátricas, mas que também precisam de coragem para resistir a uma vida social que também, né, resiste em estigmatizar e maltratar, né? Então, acho que vai ser um debate gostoso, porque é isso, está dividindo ao meio, tem gente que está odiando, tem gente que está amando. Eu estou adorando, né, essa divisão, e eu acho que vai dar boas respostas para a gente no próximo encontro. Eu estou achando uma porrada o livro, viu? É uma porrada mesmo, é uma porrada. Vamos tirar uma foto? Vamos! Peraí, deixa eu soltar o cabelo. A que está preocupada com a aparência. Agora, ô Tayane, você está com as mechas aí, loura, não é? Branca. Não, loura. Mas é cabelo meu, comprado. Eu comprei. Mas é de Renata no seu. Deve ser. E as brancas também. Com certeza tem amor. Camila, parabéns pelo podcast, viu? Jogou duro, nos representou. Obrigada, gente. Vívia também apareceu lá no podcast. Carol. Vívia também apareceu. Eu vi o podcast, quer dizer, cheguei perto do finalzinho, mas hoje eu ainda vejo o final. Eu ainda não vi todo, não. Maravilhoso. Agora, depois que vocês... Foi bom demais. Aqui. 1, 2, 3. Divulguem, porque eu já divulguei para o pessoal de Fortaleza, já tem gente interessada, Tayane, em participar. Vamos divulgar isso. Maravilha. 1, 2, 3 e X? X. Cadê o livro? Pera! Eu tô sem livro, que o meu eu dei. Ninguém fez uma dança aqui, meu Deus. Maravilha, gente. Obrigada. Foi maravilhoso. Um beijo em todos vocês. Obrigada, querida. Obrigada também. Até a próxima. Beijo, boa noite. Beijo, meninas. Tchau. Boa noite. Tchau.